Você já ouviu falar do leão de Neemeia? A força de 10 leões. Nenhuma arma podia deter ele. Ele indestrutível. Sim, esse é o leão de Neemeia e é o primeiro trabalho de Hércules. Muito bem, sejam bem-vindos. Bora para mais um vídeo aqui no nosso canal. E hoje nós vamos falar do primeiro trabalho de Hércules. Sim, nós vimos os dois primeiros vídeos falando da história dele, de como foi a infância, depois que ele cresceu, o que aconteceu. Se você não viu o canal, os vídeos, volta lá, assiste os dois vídeos que são muito importantes para você entender o porquê que Hércules vai iniciar os 12 trabalhos e também entender todo o contexto da história de Hércules e por que ele sofreu tanta coisa como ele sofreu na vida e por que ele era odiado por Hera também. Hera ciumenta. Então, como nós vimos no vídeo anterior, Hércules tinha recebido uma carta de Euristeu para que ele retornasse a Micenas e fizesse alguns trabalhos para Euristeu. E esses trabalhos eram para trazer glória e honra para Euristeu, que na verdade era um baita de um covarde, um bunda mole, e não conseguia fazer nada com as próprias mãos. Então ele viu em Hércules essa possibilidade de ter grandes feitos sem fazer porra nenhuma. E daí ele mandou chamar Hércules. Hércules, vendo esta carta, ele ficou em dúvida, porque ele sabia quem era Euristeu. Ele sabia que era um cara mesquinho, um cara que não pensava bosta nenhuma. E daí ele ficou em dúvida, ele falou, cara, se eu for, e se esse cara começar a me fazer coisas ruins para as pessoas? Então ele ficou meio em dúvida. Aí ele foi lá no oráculo de Delfos e conversou com eles lá, e daí falaram para ele, eu falei, olha, você vai ter que realizar 12 trabalhos para Euristeu, para que você se redima da merda que aconteceu agora há pouco ali com a sua família e toda a casa dele que ele destruiu. Então Hércules chega em Micéias e ele vai até a porta do palácio e chegando lá, ele manda chamar Euristeu para que ele possa se apresentar. E Euristeu, como é bem cuzão, ele chega na porta do palácio e ele não sai para ver Hércules. Ele chega assim, aí ele dá uma abridinha assim, dá uma olhada. A hora que ele vê Hércules, ele fica morrendo de medo. Porque assim, então eu vou explicar para vocês como era Euristeu. Euristeu, pensa assim, ó, pensa num cara magro, franzino, covarde, o cara molhado pesava 35 quilos. E olha lá ainda, hein, se tivesse muito cabelo, porque senão... Então assim, era um cara extremamente fraco, covarde, ele não tinha nada das qualidades para ser um bom líder, um bom rei. Ele só era rei por causa de Hera, de novo, Hera ciumenta. Ele só era alguma coisa porque Hera colocou ele no lugar de Hércules, que era para ser de Hércules, e daí ele se tornou rei, porque era para ser Hércules. E aí, quando Euristeu, né, viu Hércules ali, ele ficou muito, mas muito assustado, ele saiu correndo, foi lá, se trancou no quarto dele, ficou em posição fetal assim, e só tava chorando lá. E daí ele ficou pensando, cara, esse cara é muito grande, esse cara é muito forte, ele vai acabar comigo, o que eu faço para me livrar desse doido? E daí ele pensou, deitou e ficou pensando, não conseguiu pensar em nada, acabou dormindo. Quando ele dormiu, Hera mandou o deus do sono ir lá e botar um negócio na cabeça dele enquanto ele estava dormindo. E daí ele viu o leão de Nemeia no sonho dele, para você ver como que Euristeu era medroso. Esse cara, quando viu o leão no sonho dele, ele deu um berro, mas um berro. Ele acordou gritando, que o palácio inteiro dele ouviu ele gritando e correram lá para ver o que tinha acontecido com o cara, entendeu? E chegou lá, ele só tava se cagando de medo. Então, chegando todo mundo lá, Euristeu viu o leão e ele pensou assim, é desse jeito que eu vou me livrar desse cara. Resolvido. Aí ele pegou e chamou Cropeu, que era um servo dele. Engraçado. Cropeu significa estrume. Ou seja, dá pra você ver que o cara não prestava pra bosta nenhuma, né? O cara era só um mané que achava que era alguma coisa, porque era um servo do rei e o rei queria sempre falar com ele. E aí, Euristeu falou pra Cropeu, falou bem assim, cara, vai lá, fala pra... Olha como que o Euristeu era medroso. Ele não teve coragem de ir até Hércules para poder falar o que ele queria falar. E daí ele mandou Cropeu pegar e falar para Hércules assim, cara, vai lá,
fala para ele que eu quero que ele mate o leão de Nemeia. Só isso. E daí Cropeu foi correndo, né? Porque ele pensou assim: eu vou dar ordens pro herói, eu vou dar ordem para aquele cara que é fodão. Se achando muita coisa, né? Aí ele chegou e falou para Hércules que era para fazer isso. Hércules pensou, não conhecia o leão, e Hércules pensou assim: cara, eu já matei um leão, isso aí vai ser fácil. Só que Hércules não contava com uma coisa. Só que o leão de Nemeia era um monstro. Então, assim, ele tinha força de 10 leões, ele era filho de um casal que eles tinham vários filhos monstros. Então, por exemplo, o segundo trabalho, que é sobre a Hidra, também a Hidra era irmã do leão e filha desse casal que os caras eram bruto. Tanto que alguns filhos deles eram tão poderosos, que eram alguns desses irmãos do leão, eles eram tão poderosos que os deuses, pensa só, os deuses tinham medo deles. Então, assim, eram realmente animais, monstros, muito poderosos. Só que Hércules não sabia disso. E daí ele foi lá, né, na maior inocência, queria matar o leão de Nemeia. Ou seja, o leão era um tanque de guerra com patas. Então Hércules passou vários dias procurando o leão, até que ele o achou. E quando ele achou, o leão estava deitado, e ele pegou o arco que ele ganhou de Apolo, esticou a flecha bem forte e lançou e pegou bem no meio da testa do leão, assim. E sabe o que aconteceu com a flecha? Isso aqui, ó. A pele do leão era intransponível. Não tinha o que acertasse, o que machucasse ele. E aí Hércules olhou aquilo e falou: cara, será que eu errei? Ele pegou outra flecha, puxou com o dobro da força e lançou, só que dessa vez na garganta. E fez exatamente isso aqui. E a flecha caiu. Aí Hércules entendeu que não tinha o que fazer, porque nenhuma arma ia ferir o leão. E aí ele ficou pensando o que ele ia fazer. Só que nisso, que o leão recebeu a segunda flechada, ele saiu e entrou numa caverna. E aí Hércules foi atrás dele. E daí não achou o leão. Então Hércules ficou esperando o leão até que ele saísse, só que o leão não saiu. E ele ficou esperando, e de repente ele ouviu um rugido muito alto, parecia os trovões caindo assim, e ele olhou longe, assim, lá do outro lado, distante, estava o leão. E ele falou: ué, mas o leão estava aqui agora. Então ele pensou assim: ah, tem uma outra saída. E daí o que Hércules fez? Ele correu, foi lá e tapou essa saída do outro lado, para o leão não entrar por lá, e daí o leão foi obrigado a voltar e entrar por onde Hércules queria. Aí, quando o leão voltou, que ele foi entrar, já era de noite. E Hércules pensou: pô, se eu brigar com esse bicho aqui agora, né, tão poderoso agora de noite, eu vou, Então Hércules decidiu que ele ia esperar amanhecer para brigar com o leão. E aí foi exatamente o que aconteceu. O leão foi, entrou na caverna, dormiu. No outro dia de manhã, Hércules esperou o leão sair. Só que ele não queria sair, ele queria sair pelo outro lado da caverna. Só que estava tapado. Aí o leão começou a rasgar, rasgar não, né? Tentar arrancar as pedras ali e batia e tal. E Hércules viu isso, ele correu lá do outro lado. E o leão já tinha feito uma abertura nessa barreira que o Hércules fez. E Hércules, muito esperto, foi lá, pegou um monte de galho, jogou ali, tacou fogo e começou a ir muita fumaça para dentro da caverna. E aí o Hércules voltou correndo. Haja fôlego, meu Deus do céu, vou daqui ali na esquina, já tô morrendo. Aí o Hércules voltou correndo lá do outro lado da caverna e ficou esperando o leão sair. Quando o leão saiu, parecia um maconheiro. Olho vermelho, ruim para respirar, que só vendo, porque tinha muita fumaça que o Hércules tacou fogo nos galhos, né? E daí o Hércules viu aquilo, o leão estava meio cego assim, não conseguia enxergar. O Hércules pegou a clava dele, bateu com toda a força na cabeça do leão. Só que assim, o leão era muito forte, cara. Aí você pensa, Hércules forte, o leão forte, deu um murrão no outro, o negócio foi feio. A arma que Hércules tinha, que era um pedaço de uma madeira lá que era extremamente forte, foi tão forte a força que Hércules bateu e tão forte a cabeça do leão que essa balaclava que eles chamavam, ela trincou de ponta a ponta, e assim, ela era mais forte que aço.
né? E ainda assim ela trincou de ponta a ponta, então para você ver como que era muito forte os dois. E daí o leão ficou meio atordoadão, assim, né? Já tava meio chapado da fumaça, e ele ficou meio doidão assim. E daí o Hércules viu aquilo e pensou: agora é minha chance, senão eu vou morrer, né? Pegou o leão por trás, agarrou ele aqui assim, ó, parecia um lutador de jiu-jitsu, e grudou ele aqui assim, ficou segurando. Aí o leão foi, e se debatia e rugia, e os dois rolava, e nossa, uma briga muito louca. E daí o Hércules conseguiu dominar o leão. Nisso o leão morreu, porque o Hércules segurou ele até o final, e o leão morreu. E daí para Hércules levar esse leão de novo para Nemeia, para Micenas, ele pensou: cara, o leão é pesado, o caminho é longo, é árduo, é difícil. Como que eu vou fazer? Ele pegou uma faca e foi, né, arrancar a pele do leão. Quando ele bateu a faca na barriga do leão para abrir, a faca quebrou, porque a pele do leão era muito forte. E daí que Hércules começou a pensar: como que eu vou fazer para arrancar a pele desse bicho e provar pro rei lá, o Zé Mané, que eu realmente matei o leão? Aí ele pegou e pensou, falei, pô, se o cara é tão forte assim, só tem uma coisa que pode derrotar ele mesmo. Aí o Hércules pegou as garras do leão e começou a abrir a pele do leão com a própria garra. E aí ele conseguiu tirar a garra do leão, e daí ele voltou para Micenas. Chegando em Micenas, ele estava vestido com a capa do leão, né, com a capa, ó, com a pele do leão, e ele mandou entregar essa pele pro rei que estava lá dentro do palácio. Nem foi ver, né? O cara era tão cagão que ele nem ia lá ver Hércules. E ele mandou entregar a pele do leão pro rei Euristeu, e Euristeu viu aquilo, ficou morrendo de medo e mandou tirar aquilo ali dali. E daí o Euristeu ficou muito puto, porque ele pensou: porra, eu mandei o cara lá pra morrer e o cara me volta com o negócio aqui. E ele pensou daí num trabalho pior ainda para Hércules fazer, que era matar a irmã do leão, que era a Hidra, que era mais forte que o leão. E esse foi o primeiro trabalho de Hércules, que parecia uma coisa impossível, né? Será que foi daí que o Chorão tirou aquela frase: o impossível é só questão de opinião? Se você gostou desse vídeo, gostou da explicação de Hércules, deixa o seu like aqui, ó, não vai custar nada, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo para ninguém, e semana que vem estamos aí com um novo vídeo, o segundo trabalho de Hércules, a Hidra de Lerna.